Eu sei que eu já falei isso muito, mas o vídeo de hoje é sobre o melhor livro que eu li esse ano, agora é pra valer, porque já estamos no final do ano, e é a última resenha também, então hoje é Trocas Macabras. Em Trocas Macabras a gente volta para Castle Rock, que é uma cidade emblemática da obra do King, né? Ele escreveu várias das histórias mais famosas deles, ambientando elas em Castle Rock. O Conto o Corpo, que deu origem ao filme Conta Comigo, é em Castle Rock. Um segmento da Zona Morta se passa em Castle Rock. Cujo é em Castle Rock. Metade Sombria, fora outras trocentas referências que são feitas a Castle Rock em outras obras dele. Enfim, Trocas Macabras se passa em Castle Rock e a gente acompanha a chegada de uma nova loja à cidade, a loja Artigos Indispensáveis, a loja do senhor Leland Gaunt. É uma loja onde você sempre vai achar aquilo que você desesperadamente procurava. É um objeto que seria muito difícil, praticamente impossível de achar. Ele com certeza vai estar ali e a um preço muito razoável, falando monetariamente. Porque o pouco que você paga com dinheiro, você paga muito com outra coisa. No meio de tudo isso, temos o xerife Alan Pangborn tentando meio que rearrumar a vida dele depois de uma tragédia que aconteceu, tendo que lidar com diversos eventos esquisitos que estão acontecendo em toda Castle Rock. Trocas Macabras, ele evoca o mesmo sentimento que você tem quando você lê Sob a Redoma, por exemplo, ou Salem, aqueles livros Cidade do King, sabe? Que eu já mencionei aqui em outros vídeos. Como assim livro Cidade, Renan? É um livro do King onde ele te joga no meio de uma cidade, da obra dele, assim, no caso daqui é Castle Rock, em Sob a Redoma é Chester's Mill, em Salem é a própria Salem, né, Jerusalem's Lodge. E aí você vai acompanhando um pouco do dia a dia de cada morador, qual é a rixa que um tem com o outro, o que um acha de outro, os objetivos de cada um. E no final tudo isso vai se mesclar na mesma história. Isso é uma parada que eu amo quando o King faz e aqui não foi diferente. O que difere esse livro aqui dos outros livros Cidade do King é que em Salem, Sob a Redoma, você sente muito que todas aquelas pequenas partes do dia a dia de cada pessoa vão adicionar ao todo, sabe? Em toda aquela história, na escala macro, cada uma daquelas micro historinhas vai ser relevante de alguma maneira. Aqui tem um pouco disso, mas não é o foco. A questão com as micro histórias do Trocas Macabras é que elas ajudam você a conhecer Castle Rock. Castle Rock praticamente é uma cidade bomba-relógio e o Leland Gaunt, com a sua loja, só chegou lá para acender o pavio. Muitos moradores se odeiam, muitos moradores têm rixas um contra o outro, alguns são associados ao crime. Só que nem todas essas histórias você sente quando você está lendo que elas são importantes para esse todo. Isso não é necessariamente um defeito. A princípio eu pensei que era, mas eu cheguei num ponto do livro que eu me peguei pensando, por que tal personagem está fazendo isso? Nossa, mas isso aqui pode entrar em conflito com aquilo ali. Beleza que em uma escala macro, para resolver aquele problema todo, não vai meio que ser útil uma coisa com a outra. Só que em toda aquela atmosfera de Castle Rock, né, em todo aquele contexto, ele te ajuda a entender melhor a cidade e a meio que sacar o que vai acontecer. E tem alguns personagens aqui que são muito divertidos e muito legais de se acompanhar, então nunca é uma coisa ruim isso. Esse livro ele contém inúmeras referências a outras obras do King, só que, diferente de algumas referências que o King faz, essas aqui podem ser contadas como spoiler. Eu não acho nenhum spoiler absurdo assim de algumas obras, porque claramente elas são famosas o suficiente para você já saber o que aconteceu, tipo, tem coisas que são ditas sobre o corpo, né, Conta Comigo, e sobre Cujo, por exemplo. O único livro que eu acho importante de verdade você ler antes do Trocas Macabras é justamente o Metade Sombria, que é praticamente um livro irmão desse. Falando um pouquinho dos personagens, a gente tem o xerife Alan Pangborn como nosso grande herói, nosso protagonista. Ele é um excelente protagonista, de verdade. Acompanhar o Alan é muito bacana, cara. Ele é um cara, assim, que apesar de ter sofrido muita coisa, ele é extremamente bem resolvido, ele é um cara divertido. O King podia muito bem ter encaixado ele naquele estereótipo do marido viúvo traumatizado que a gente vê em séries, filmes ou livros, mas ele foi além disso e eu respeito muito ele por isso. Eu acho que foi a decisão acertada. Qualquer tragédia que possa ter acontecido na vida do Alan, ele tá vivendo a vida dele, sabe? Assim, ele não esqueceu, ele ainda é triste com isso, mas ele tá vivendo a vida dele, porque ele não tem mais o que fazer. Galera, tá rolando uma obra aqui do lado, então esse barulho é daí, tá? Eu tô tentando ao máximo minimizar isso durante a gravação, mas tá difícil. Temos também a Polly Chalmers, que no caso é a namorada do Alan. Ela é uma mulher
benquista na cidade, apesar de ter um passado misterioso. Ela cuida de uma loja de costuras, apesar dela ter uma artrite miserável nas mãos. Isso é um plot point absurdo na história dela no livro. Ela é uma personagem extremamente carismática e junto com Alan ela forma um dos melhores casais que eu já vi na obra do King. E também temos, é claro, o vilão do livro, o Sr. Leland Gaunt, que, na minha opinião, figura na lista de vilões mais interessantes que o King já desenvolveu. Eu acho que de todas as capas da biblioteca Stephen King, essa aqui é a mais propícia para o livro, porque o Leland Gaunt, ele praticamente é sim um titereiro mexendo com as marionetes dele. Em determinados momentos da história ele nem precisa fazer muita coisa, sabe? Ele só dá um empurrãozinho e a pessoa vai lá e faz merda sozinha. Ele é assim. Fora esses três, temos o retorno de faces conhecidas da obra do King e temos outros personagens novos que são muito bons. O próprio Alan Pangborn, ele apareceu primeiro no Metade Sombria lá, ele já era um personagem interessante, mas aqui, de verdade, ele rouba a cena, sabe? Inclusive, ele é um protagonista melhor nesse livro do que o próprio Ted Beaumont era um protagonista do Metade Sombria. Falando da edição, aqui eu tenho que abrir um parêntese por conta de uma polêmica, uma mini polêmica que o livro gerou. Esse livro, ele veio primeiramente com um preço de capa de R$ 109,90, se eu não me engano. E para eu ser sincero com vocês, eu não ia pegar esse livro agora, sério. Eu só tô com ele aqui, só tô fazendo essa resenha agora porque a Monique ela me deu ele de presente de Natal adiantado. Pra ser sincero com vocês, eu acho isso muito triste. Livros são bem que muitas pessoas poderiam ter acesso no Brasil, mas não é o caso. Livros são caros, sobretudo essas edições de luxo. Eu entendo que para um colecionador de King como eu mesmo, eu tenho muitos livros do King, eu quero ter a biblioteca Stephen King completa nessas edições maravilhosas. Eu entendo que para essas pessoas assim, isso aqui é um bem extremamente valioso, sabe? Uma coisa que talvez valha a pena pagar um pouco a mais. Só que, cara, R$ 110 não é viável isso, cara. Por mais bonita que seja a edição, eu acho isso um preço, sim, abusivo. Eu acho que não deve se cobrar isso no livro, seja de qualquer autor que for. Mesmo sendo meu autor favorito, eu não pagaria isso nesse livro, sabe? A Monique mesmo não pagou, ela esperou uma promoção e me deu de Natal. Então, esse é o conselho que eu deixo pra vocês. O livro ele já baixou o preço de capa. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você comprar na Amazon, se você tiver interesse. Eu acho que ele é um livro que vale a pena ser lido, mas presta atenção para você não fazer um rombo no seu orçamento, sabe? Porque ele de fato veio bem mais caro do que ele deveria. Na Submarino ainda houve um esforço da Suma de mandar ele junto com alguns brindes, um mapa de Castle Rock e os marcadores da biblioteca Stephen King, mas ainda assim, cara, é demais para um livro aquele preço. Bom, esse foi o vídeo, não esqueçam de deixar um like, se possível comentar. Se você gostou do vídeo, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreve, compartilha esse vídeo com várias outras pessoas para ajudar a gente a crescer. Lembrando que os links da Amazon e das nossas redes sociais estão aqui embaixo, eu vou ficando por aqui, tchau!